Então vamos lá, pessoal. O que a gente tem no nosso usuário? A gente está mandando um nome e um e-mail, tá? Só que normalmente quando a gente vai criar o usuário, a gente não quer só um nome e um e-mail, a gente quer um nome, um e-mail e uma senha, né? Então vamos pegar essa senha também do usuário, tá? Vamos fazer o seguinte. Para criar uma nova senha no usuário, a gente tem que inicialmente colocar essa senha aqui na tabela, tá? Então a gente vai modificar esse nosso Prisma Schema, tá? Colocando agora um atributo chamado password. Só que é o seguinte, como no banco de dados a gente vai salvar o password criptografado, a gente vai colocar como password hash, tá? Vai ser um tipo string e eu vou adicionar também nas minhas tabelas de usuário created hash para identificar quando esse usuário foi criado. Ele vai ser um datetime, tá? Ele vai ter um padrão default now, tá? Ou seja, assim que o usuário for criado, chama essa função null e aí coloca como padrão. E aí ele vai ter também um updated at, vai ser quando for atualizado, vai ser um tipo datetime, também vai ter um default null. Só que além disso, ele também vai ter aqui um updated at, sempre que ele for atualizado, esse datetime aqui também mudar, tá? Beleza. Então eu vou ter o password hash, vai ser do tipo string. Só que o que acontece? Para eu agora criar uma nova versão do meu banco de dados e dizer que agora o meu usuário vai ter essas colunas, para essas colunas serem adicionadas no meu banco de dados, porque lembra, né? A minha migração está só criando uma tabela com nome e e-mail. Para eu agora criar uma tabela com mais atributos, eu vou ter que migrar o banco de dados de novo. Para isso eu vou rodar o comando npx prisma migrate dev. Só que isso aqui vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque o nosso banco de dados ele já tem usuários cadastrados, tá? Então, como ele já tem informações cadastradas, eu não vou conseguir colocar o password hash, sendo que o password hash não tem valor padrão. Então, eu tenho algumas opções. Ou eu adiciono, no caso, né? Caso o banco já estivesse em produção, estivesse cheio de dados já, eu não poderia adicionar novas colunas sem adicionar um valor padrão para ela ou tornar ela nula, tá? Então isso aqui são duas soluções. Ou eu torno ela nula, colocando aqui uma interrogação, ou eu coloco um valor padrão para ela com default, e aqui eu coloco um string qualquer que eu conheça, tá? Então eu posso fazer nesse formato aqui, tá? Só que eu não vou fazer desse formato aqui, por quê? Porque no geral, quando eu vou criar uma tabela de usuários, essa tabela de usuários eu não quero que a senha seja nula, tá? Como eu não quero que a senha seja nula e, no geral, quando eu for fazer essa tabela, eu já vou criar ela com a senha mesmo, então eu só vou fazer o seguinte, eu posso só apagar isso daqui, tá? Essa migration tio, eu posso apagar meu banco também, que eu já criei, e eu posso migrar as coisas de novo, npx prisma migration. Aí meu banco reseta, começa do zero, e eu dou um nome de novo para migration, que é create users table, tá? Agora, caso o meu banco já estivesse em produção e eu estivesse fazendo isso já com o banco rodando, aí eu não poderia limpar minha base de dados, né? Então aí sim eu teria que tornar esse password hash como null, entendeu? Aqui ó, ele está not null, né? Teria que tornar ele null, mas enfim. Agora beleza, agora a gente vai passar esse password hash agora no momento de criação do usuário também, tá? Então eu vou salvar aqui o Prisma Schema. E agora no controller lá de criação de usuário, user, eu vou passar aqui o password hash na hora de criar para o Prisma, tá? Só que na hora de criar enviar as informações, eu não vou enviar o password hash, vou enviar só o password. Então eu vou atribuir a variável password a esse password hash do meu banco, tá? Só que esse password aqui, eu vou pegar ele daqui da aquisição. Só que eu tenho que validar com o Prisma também, lembra? Com o Prisma não, com o usuário, né? Então eu vou colocar aqui minha senha, vai ser também um string. E ela vai ter no mínimo 6 caracteres. Senha tem que ter no mínimo 6 caracteres. Seria interessante também validar um password confirmation aqui, sabe? Confirmation, que seria outro parâmetro a ser validado, tá? Mas enfim, a gente não vai validar não, só o password por enquanto serve.
E aí ele está dando problema, por quê? Porque provavelmente a tipagem do usuário ela ainda não foi atualizada lá no Prisma, ou melhor, o VS Code ainda não atualizou, e está dizendo que essa propriedade não existe. Então eu tenho que reiniciar aqui o VS Code. Então eu digito Ctrl Shift P, e digita aqui em cima Reload Window, tá, ou reiniciar a janela, tanto faz, se o seu tiver em português, tá? Beleza, pessoal. E aí é o seguinte, isso aqui já está funcionando. Então, se eu for criar agora um usuário, eu tenho que rodar minha aplicação, claro, né? npm run dev. Se for, ó, não tem nenhum usuário cadastrado, listando o usuário está vazio. Se eu for tentar criar um usuário agora, ele vai me exigir o password, tá? É um erro de validação. Então, sem problema, eu coloco aqui o password e eu vou colocar a senha 1, 2, 3. E aí ele vai dar erro, porque senha tem que ser no mínimo 6 caracteres. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Beleza, criou a senha. Então, quando eu digitar o usuário, a senha agora vai aparecer aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui está errado de algumas formas. Primeiro, a senha não tem que aparecer aqui, quando eu digitar o usuário. Segundo, que ela tem que ficar criptografada no banco, tá? Para criptografar a senha, a gente vai instalar uma bibliotecazinha chamada bcrypt. Então, npm i bcrypt. Espera só um minutinho, eu esqueci como é que escreve bcrypt. Deixa eu pesquisar. O próprio npm bcrypt, acho que é assim. Então, eu vou pesquisar essa biblioteca bcrypt, tá? Achei ela e eu vou instalar ela. Ó, ela não tem tipagem aqui, ó. Tá com TypeScript branco. Quando tá azul é porque tem tipagem. Então ele tá dizendo, ó, que eu exijo que eu instale também o @types/bcrypt. Sem problema, eu instalo. Então vamos lá. npm i bcrypt. E se eu der espaço, eu posso instalar outra biblioteca que é o @types/bcrypt. Show. Então aqui do bcrypt eu já vou importar logo. Eu posso importar bcrypt, apareceu aqui já. Eu vou importar a função hash, que é para gerar o hash, tá? Importando essa função hash, eu posso criar aqui em cima uma constante password hash, que ela vai ser igual ao meu hash. E eu vou escolher o que eu quero hashear, que é esse password, tá? E eu posso escolher uma espécie de um outro argumento, que é uma espécie de número de saltos que o bcrypt vai fazer, que é basicamente a quantidade de vezes que ele vai criptografar essa string, tá? Então, vou escolher 6 para não ficar um número nem muito grande nem muito pequeno, tá? E isso aqui demora um pouquinho, então eu vou ter que esperar. Vou colocar um await aqui. Aí, em vez de passar esse password direto pro usuário, eu vou colocar o password hash mesmo. E aí, como esse nome se repete, eu posso só simplificar dessa forma, tá? Então, o bcrypt ele é uma criptografia que ela funciona de uma única ponta, então eu não consigo descriptografar isso daqui, tá? Então, isso que torna seguro. Daí, quando eu criptografo, para eu validar se a string, se a senha realmente vai bater, eu tenho que mandar a senha exata, descriptografada, ele vai comparar com a senha criptografada, ele vai tentar criptografar essa senha descriptografada de novo, e se as duas criptografias baterem, então a senha é válida, a senha bateu, né? Deu match, que a gente chama. Então, com isso, se eu tentar criar um usuário de novo, ele deu entrando no servidor. Ah, porque que deu? Isso aqui é outro erro que a gente esqueceu de validar. Vou validar logo. O que acontece? Eu defini o e-mail lá no meu esquema como único, né? Ó, o e-mail tem que ser único. Então, se eu tentar criar um usuário com e-mail duplicado, ele vai dar erro. Então, antes de criar um usuário, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se o e-mail existe. Para isso, eu posso vir aqui no show e copiar essa busca de usuário aqui, para ver se o usuário existe, né? E nisso, depois que eu pego o e-mail e valido se o e-mail é válido, eu procuro um user exists, tá? Então, se o usuário existe, aí eu procuro por e-mail.
Aí o e-mail é único, tá? Então esse find unique me serve, mas dessa vez eu vou usar o find first, só para mostrar que ele também funciona. Aí se o usuário, nesse caso, eu quero saber se o usuário existe, então eu tiro esse não, né? Então se o usuário existe, aí eu vou retornar um erro, user already, usuário já registrado, e aí o erro não é mais 404, né, encontrado, vai ser 409 de conflito, ou seja, há um conflito entre os e-mails no banco, não pode ter e-mail duplicado, porque isso gera conflito. Tá? Então, vamos tentar de novo. Se eu tentar cadastrar um e-mail, um usuário com o mesmo e-mail, vai dar erro, usuário já cadastrado. Tá? Então eu tenho que mudar o e-mail. John 2. Beleza, ele retornou. Ah tá, é porque ele mudou aqui, ó. Quando eu renomeei, isso é perigoso. Então, vou retornar agora o usuário que eu criei, não o usuário que ele encontrou, tá? Então, beleza. Mas enfim, se eu listar aqui, ele vai me achar tanto o primeiro John que eu criei, ó, que é esse John com a senha descriptografada, quanto o segundo, que é o John com a senha criptografada, tá? Então deu certo a gente fazer a criptografia, beleza? Então, por enquanto é isso, a gente continua no próximo vídeo, tá?